Primeiro, eles aprendem a comer, depois a andar, a falar e chega o momento de aprender a ler e escrever. A alfabetização marca uma nova fase da infância. Para conversar sobre isso, estão com a gente a Verônica Filgueira, que tem 4 filhos, e a educadora Inês Kissel Miscalo, do Instituto Ayrton Senna. Inês, existe um novo conceito, alfabetização 360. Explica pra gente o que é isso. Acho que o nome 360 é bem feliz, porque a 360 é daquela visão ampla, né? Total. 360 graus. 360 graus. Então, a gente tem o olhar 360 para uma pessoa que está começando ali, né, alfabetizar, e que ela tem todas as dimensões do ser humano. É afetiva, produtiva, é a questão do relacionamento e da aprendizagem. Então, é uma formação como um todo, uma formação como educação integral. Isso. Não só aprender a ler e a escrever. Não, você usa várias linguagens e a integração das áreas do conhecimento. Então, a gente propõe uma alfabetização com a linguagem científica, com a linguagem artística, com a linguagem digital e o socioemocional junto. E eu acho que o 360 graus também faz uma aproximação entre escola e família, que também você olha uma criança dos dois lados, dos dois ambientes, espaços e tempos. E vai até além, eu acho que é questão de política pública, que pode ser uma integração de governos em prol da alfabetização e do desenvolvimento integral da criança. Então, 360 graus tem uma visão bem Então, a variada. gente vai explicar bastante sobre isso, né? Porque é uma novidade no conceito da alfabetização. Dessa forma que a gente está colocando, sim. Até porque a educação precisa se transformar, né, com o tempo. Hoje a gente tem a tecnologia, falam até da educação digital, né, de que maneira que isso entra na educação. Você já vai falar para a gente. Bom. A gente vai conhecer a Verônica, que tem esses 4 filhos. Quem são seus filhos? Qual a idade deles, Verônica? Eles têm 12 anos, essa Martina, essa maior, a mais velha. Pelo sotaque, vocês podem ver que eu não sou daqui. Eu nasci na Argentina, mas morei na Espanha metade da vida. Eu sou argentina, espanhola, mas escolhi o Brasil para educar as crianças. Foi uma escolha totalmente consciente, justamente por este conceito, né, de alfabetização 360 que vamos a comentar hoje. Você até escolheu Escolhi educar aqui? Estar aqui e continuar aqui também por muitos anos, espero, justamente porque oferece o Brasil, neste momento está começando a dar uns passos muito avançados, na minha opinião, neste campo. E você já está aqui há quanto tempo, Verônica? Há muitos anos, há 7 anos. 7 anos. E o que te atraiu nessa educação integral, na alfabetização 360? Justamente que as crianças precisam muito mais do que conhecimento, né? Que o conhecimento tradicional, que sabemos que existe em algumas escolas. Ou seja, esta amplitud de conhecimentos e de habilidades é algo que hoje precisa mais do que nunca. É verdade. Porque estamos num mundo que muda muito rápido, né? Cada vez muda mais rápido. E você falou que tem a Martina de 12 e Martina os de outros? 12, depois tenho a Olivia de 10, tenho a Noah de 8 e a Benjamin, que é a caçula brasileira, de 4 anos. E, Inês, esse conceito foi mudando, porque houve uma necessidade, assim, até vocês lá no Instituto, né? Como é que vocês perceberam que tinham que começar a pensar num projeto como esse? A gente acompanha muito as crianças que, de certa forma, não aprendiam, né? E não eram alfabetizadas. E crianças que, quando nós começamos a mudar o jeito de trabalhar com elas, o olhar sobre elas, e identificar as individualidades, os momentos onde elas tinham parado, as dificuldades, elas superavam. E isso mexia muito com a autoestima da criança, porque ela sempre foi desafiada nos programas que a gente andou vivenciando nesses 25 anos, que ela era capaz, que ela conseguia. E os desafios sempre proporcionais à sua possibilidade de superar. Então, a gente começou a pensar, bom, se isso está funcionando, né, com essas crianças que estão com problema de idade, vai funcionar muito melhor com as crianças que estão começando, porque você evita o fracasso, porque o fracasso vai marcando muito essa criança, ela deixa de acreditar nela, a família não acredita, a escola não acredita. Não, e que importante, né, Inês? Porque a gente sabe que o analfabetismo é muito grande no nosso país, 50%. Né? E que a alfabetização é um pilar muito importante para a formação dessas crianças, até para mudar a realidade brasileira. E você alfabetiza não só com a visão de domínio da língua, domínio do sistema de escrita alfabético ou da base da matemática. Você está desenvolvendo pessoas, você não está só ensinando
a dominar a leitura. E eu acho que esse fator é fundamental para olhar o 360, né? É mais do que aprender a ler e escrever, aprender Sim. a pensar, argumentar, Isso. se expressar. E isso a gente vê muito bonito quando um adulto que não aprendeu a ler e escrever vai ser alfabetizado na vida adulta, né? Como isso transforma a vida. Transforma a vida e você vive numa sociedade letrada e se a criança não se alfabetiza, ela vai ser excluída Sim, já desde o começo da sua Verdade. vida escolar, com 6, 7 anos. É impossível, é inadmissível você excluir crianças, porque toda criança é capaz de aprender. O que precisa mudar? O jeito de trabalhar com ela. A gente tem que dar as ferramentas para eles poderem, né, desenvolver aí todo o potencial. E a gente tem agora a participação da nossa telespectadora Luciana Oliveira. Eu nunca ouvi falar em educação 360 graus. Minha filha tem 13 anos e eu acho que não só a alfabetização é importante, mas tudo em si. Tudo que ela aprende na escola e principalmente em casa, os valores morais, né? É tudo junto. A educação tem que ir além de ler e escrever. É muito importante as crianças aprenderem a lidar com a emoção. Precisa. É fundamental. Se envolver com outras crianças, outras amizades, é muito bom. Legal, né? No fundo, ela sabe o que é. Sabe? Acertou direitinho. Sabe que eu lembrei até que o educador Rubem Alves falava, ele falou uma vez no Papo de Mãe que não tem um jeito só de ensinar, né? Porque cada criança aprende de um jeito diferente. Então, se cada criança tem uma capacidade diferente, o educador também tem que saber ensinar de maneiras diferentes. Quando você fala em desenvolvimento socioemocional da criança, você tem que se remeter logo a quem lida com a criança, os educadores, né? Então, eles também precisam saber trabalhar com as suas emoções. O pequenininho já está aprendendo a ler e escrever? Ele está começando. Então, daqui a pouco sí. você conta como é que tá. Está aprendendo em português e em Em espanhol português. também? E todos aprendem em português. Todos eles. O bom é que ele já espanhol ele já fala, né? Ó, a nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta com o Papo de Mãe e o assunto é alfabetização 360 graus. A Verônica tem 4 filhos, os mais velhos já estão alfabetizados, né, Verônica? E conta pra gente o que você sentiu de diferente neles com esse processo novo. Eu acho que é fundamental esse acompanhamento com a escola, né? Ou seja, o que senti é que precisava muito estar próxima da escola, porque eu não sabia como alfabetizar, né? Não fomos alfabetizados de outra forma, então realmente precisamos nos aproximar, as coisas estão mudando muito na educação, então eu achei que precisava muito entender como era este processo novo da alfabetização. E assim foi como consegui acompanhar, né? Porque não conseguia acompanhar em casa se não sabia o que estava sendo feito. Né? Assim foi o processo. E o mais novo está começando, então, na alfabetização. Ele é pequenininho ainda, 4 anos, né, Inês? Mas não tem uma idade certa, né? Eu acho que isso que é a beleza do desenvolvimento humano e da individualidade. Porque você tem crianças que com 4 ou 5 anos, se o ambiente for favorável, o ambiente que a Verônica está trazendo para a gente, a preocupação dela, cria todo um clima para essa criança, disponibilizando leitura, ouvindo, vendo os adultos. Agora, uma criança que não está nesse ambiente, ela precisa muito mais desse cuidado do 360 graus, porque ela já não tem em casa. Mas os pais ficam muito preocupados, Inês, até que idade meu filho tem que estar alfabetizado? Tem muitos pais que ficam preocupados, ele já tem 7, 8 anos e ainda não está lendo, não está escrevendo. Até que idade ele tem que estar alfabetizado? Olha, normalmente uma criança com 6, 7 anos, ela já domina os princípios e ela se comunica bem pela leitura e pela escrita, mas não existe uma idade limite porque você não tem as crianças todas iguais. Então, na medida que a criança apresenta uma dificuldade, ela vai passando dessa idade, em torno dos 6, 7 anos, ela vai tendo uma dificuldade, é o momento da família se aproximar da escola e entender o que está acontecendo, porque a escola precisa ter um conhecimento técnico que a família não obrigatoriamente tem, mas a família tem a percepção e o acompanhamento em casa que a escola não tem. Então, eu acho que essa junção, que também é uma visão de 360 graus da criança,
ela vai ajudar essa criança até a descobrir se ela precisa de um olhar mais atento em determinados momentos. Onde é que a dificuldade se encontra? E Verônica, seus filhos estão numa escola pública ou particular? Particular, por Uma escola enquanto. particular. E essa alfabetização 360 graus, Inês, ela está sendo aplicada pelo Instituto Ayrton Senna na rede pública, em escolas públicas? Sim, como é que está essa? Nós temos muitos municípios, nós tivemos já um trabalho com em torno de 120 mil crianças espalhados pelo Brasil e acompanhando justamente. A gente está vendo que de 2017 e 2018, que a gente implementou, a gente está tendo um crescimento muito interessante de resultados, principalmente em alunos que estão no terceiro ano, com 8 anos, e que estavam naquela faixa dos 50% que ainda não liam e não escreviam. Então, a gente foi crescendo o resultado nesse grupo e estamos próximo de a gente conseguir ter em torno de 5% de criança não alfabetizado que está dentro de um padrão mundial. Então, é possível, sim, o olhar, a mudança, porque o 360 graus fala da vida. Ela trabalha com o que a vida não é compartimentalizada, né? A vida não é feita de história, de geografia, de ciências. Então, tem outros profissionais envolvidos também. Nós temos um grupo de especialistas nas áreas, nas linguagens, temos o grupo composto por psicólogos e nós temos todo esse acompanhamento que a ciência está e as evidências estão mostrando de como é que é a melhor forma de você lidar com essa criança. Chegou pelo nosso Facebook a pergunta da Graziele Santiago, de Capela do Alto, São Paulo. Gostaria de saber se a troca de palavras pode afetar a criança na alfabetização. Eu acho que precisa entender um pouco melhor que tipo de troca de palavras que é essa, se é troca de letras que está acontecendo, que isso é comum acontecer na alfabetização. Eu acho que ela a gente precisava entender melhor que tipo de troca, porque é comum a criança ter algumas dificuldades. Algumas crianças enfrentam dificuldades, por exemplo, se você tem o B e o P, você tem o P, o Q, o B e o D, é natural ter uma troca, mas não é uma coisa que vai ser permanente, digamos assim. Tem um trabalho de superação, é possível superar. E, Verônica, você é uma mãe assim que fica incentivando, que fica estimulando, com o pequeno agora que ainda está nesse início do processo de alfabetização? O pequeno tem esse contexto, né, que a Inês falou também, de ir mais lectoras, que há muita leitura em casa, há muita criança também em casa, né, como ter uma pequena turminha, então ele tem naturalmente essa motivação, né, ou seja, esse entorno motivador, mas eu acho que é super preciso e sim, tento incentivar o máximo possível, né, esse desenvolvimento da leitura, das palavras, ele sozinho também, porque cada um tem seus tempos, né. Respeitando, né, não forçar muito, respeitando a fase que a criança está, né. E ele tem descoberto as letras, né, ele vai descobrindo o nome aos poucos, ele vai tentando escrever perguntas, né, então é uma troca muito como bidireccional, né, dos pais e ele, porque estamos continuamente escuchando também quais são as inquietudes que ele tem. É bom que a criança é muito curiosa, né? Exatamente. Olha, e a Síria Souza, de São Paulo, tem outra dúvida, Inês. Minha filha começou o processo de alfabetização este ano e costumo ajudar muito ela em casa. Notei que ela tem visão espelhada. Como posso auxiliá-la em casa? Acho que essa questão que ela está trazendo pode ser aquilo que nós falamos agora há pouco, né, de troca de letras muito parecidas. É importante que ela novamente converse com a professora, porque a ajuda em casa é fundamental. Sim. Mas às vezes há o risco da escola ter uma conduta e a família ter outra. A mãe ensinar de uma forma e o professor de outra. Às vezes a criança fica sem saber muito bem. Então, acho que é uma conversa dela com a professora para entender exatamente isso e ver que tipo de conduta seria Mas essa ideal. espelhada eu lembro, é porque algumas crianças, quando começam a escrever, fazem a letra ao contrário. Ao contrário. Isso. Às vezes até vão escrevendo. E você tem algumas questões da criança trabalhar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. E quando ela fala, algumas crianças têm a facilidade de ler ao contrário. É muito interessante isso. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Então, eles têm uma facilidade, o funcionamento dele para ler, e que faz parte dele. Não, e depois naturalmente arruma, né? E que bom que existe essa possibilidade de você poder ter esse contato com a escola, porque muitas vezes os pais querem ajudar, mas não sabem como, né?
Olha, e no próximo bloco tem mais participação de quem nos assiste. Até já! O Papo de Mãe está de volta falando sobre alfabetização 360 graus. Inês, a gente sabe que o processo de alfabetização, ele vai mudando ao longo do tempo. Eu, quando era pequena, aprendi a ler e escrever com letra cursiva. Já os meus filhos aprenderam a ler e escrever primeiro com a letra bastão. Só depois de um ano é que eles podiam começar a letra cursiva, né? E agora já se fala até em uma alfabetização digital, da criança começar a ler e escrever no computador. Me explica um pouco essas transformações e fala dessa digital, se tudo bem ou se é um problema. Não, eu acho que o nosso momento está realmente levando a mudanças no uso da língua. A rede social, você não usa a palavra inteira, as crianças se comunicam rapidamente, tudo é encurtado. Tem os emojis também? Justamente, então você trabalha muito por sinal, e sinal é uma linguagem também. Por isso que é importante você pensar no 360 graus, porque não é mais como a gente aprendeu. A gente tinha sistema de escrita alfabética. Hoje você tem o sistema de escrita alfabética adequado à linguagem digital e ao mundo. Então, usar a letra bastão, que é o mais fácil, que chamava de imprensa, inclusive, né? Ou usar a letra cursiva, isso não tem nenhum problema. Você usar uma ou outra, começar por uma ou por outra. E não quer dizer que não vai desenvolver a cursiva depois? Não, porque depende de como é o método que o professor está usando. E tem várias possibilidades, então não é determinante. O que é importante é ter uma sistemática de trabalho que leva a criança a ampliar o conhecimento dela. Então, é isso que é importante. E, Verônica, é tão gostoso, né? Quando eles estão começando a aprender a ler, escrever, que eles ficam lendo tudo, querem escrever tudo. Não, é um orgulho para os pais e eles ficam realizados, né? E eles adquirem uma certa independência, né? Vão ler o livrinho já, leem as placas das ruas, é muito gostoso. É muito gostoso e, como falava a Inês também, né? É desenvolver essa autonomia, né? E ir dando autoconfiança. Né? Eu também acredito que todas as crianças do mundo têm a capacidade de aprender. Entonces, es simplemente estar nos pais, né? E estar nas mães, estar acompanhando os processos de aprendizado, também nos conectar entre mães, né? Eu acho que é fundamental, e também nos conectar com a educação. Cada vez o mundo está ficando mais complexo e precisamos de mais informação. Por isso, eu gosto muito da ideia do programa mesmo, né? Porque nos dá essa formação às mães de como poder acompanhar todos estes processos de educação. Quer dizer que uma coisa não exclui a outra, né? Os seus filhos, embora, claro, todos super digitais, imagina. Eles escrevem à mão, escrevem cartinha, ou tem o caderno na escola, né? Quer dizer, parece que já tem escola até que não tem mais caderno, mas... Mas eles escrevem e também desenvolveram uma brincadeira muito interessante entre eles, né? Entre as próprias crianças, que é justamente escrever histórias e continuar uns com outros, né? Também trabalham com os primos esse assunto, e é muito interessante ver esse processo de criação. Porque a letra é uma marca da gente, né? A sua assinatura, né? Eu me lembro de fazer reportagem com adultos que estão se alfabetizando, é uma realização tão grande você escrever o próprio nome, né? Acho que é uma questão de identidade que você está trazendo, e é aquilo como a pessoa processa aquele conhecimento que vai dar justamente o seu próprio nível de compreensão e de interação com a sociedade, né? Com a comunidade. Você acha que a escrita à mão nunca vai deixar de existir, que ela é necessária? Eu duvido que acabe, como achavam que os livros iam acabar, né? Como achava que você não ia mais ouvir o rádio, né? Como achava que jornal escrito não ia ter mais. E você tem uma parcela da população que realmente se identifica com isso. Aí a gente volta para a individualidade. Quem é que consegue ler muito mais fácil no computador, outro precisa imprimir. Então, você tem uma variedade de comportamento, como as pessoas são variadas. Então... Olha, chegou mais uma pergunta, é da Sarita de Oliveira, de Osasco, São Paulo. Meu filho tem 12 anos, ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista. Está na 6ª série e ainda não sabe ler, nem contar ou escrever. Ele vai aprender? Toda criança é capaz de aprender. Agora, a gente precisa ver a forma de conduzi-la para isso, de ajudá-la nisso.
Então, não é impossível, não. O transtorno autista tem vários níveis, precisa ver em qual nível ele está e precisa ver como que a escola está trabalhando com isso. Aí a gente volta para a questão do profissional. Você tem determinadas escolas ou determinados profissionais que são especialistas em lidar com esses distúrbios que a criança apresenta. Mas não existe nenhuma situação em que algum profissional vai dizer que essa criança não vai aprender. Ninguém se arrisca a dizer que não vai, porque aprende. É só a forma como lidar com a criança, o universo dela, entrar nesse universo. A gente sabe que as mães são incansáveis, né? Não desiste verdade, nessa busca, verdade. né? E nada é impossível para ela. Não. E eu tenho um comentário que é da Lilis Rutz, de Jundiaí, São Paulo. Estive muito apreensiva com a minha filha de 6 anos, que já está na primeira série. Agora ela começou a ler as placas. Então, fiz centenas de estrelinhas douradas e todas as vezes que ela lê uma informação, eu apresentei-o simbolicamente para incentivá-la a ler mais. Ótimo, parabéns, porque é justamente o que vocês estavam falando, né? Como a criança se liberta. Ela não precisa de ninguém mais para ler. Nossa, é uma autonomia fantástica. Ela passa a acreditar cada vez mais nela e esse apoio é fundamental. Aí o novo desafio passa a ser fazer os nossos filhos se tornarem leitores de livros mesmo, né? É um desafio. Esse é um desafio e cabe para outro programa, viu, Inês? Já fica o convite, Outro tema, tá bom? outro tema. Mas Fala. o fato que vean também os pais ler, né, e participar da leitura, eu acho fundamental. Né? Em casa, os pais somos muito leitores, então não sei se esse é o motivo, pode ser provavelmente uno mais adicional, mas também a escola tem um papel fundamental. Né? A escola tem todo um trabalho também de apoio para a leitura e em casa, ver os pais fazer o mesmo. Verdade. Os pais sempre têm que dar o exemplo, né? Obrigada a vocês por terem vindo. Foi muito legal. Eu aprendi bastante aqui hoje. Obrigada. E você tem rede social para deixar? Tenho. Você tem todo o envolvimento aí com a Tudo alfabetização. porque como falei também, eu tento com outras parceiras de propósitos, né, acompanhar mais neste processo. Então, temos um grupo de mães, eu conto para eles, muito grande, que se chama Glupis, né, que é de pais antenados, Glupis, onde tentamos estar antenados a todos estes assuntos de educação, né, para que os pais, e não só os educadores, tenham essa formação. Então, tudo que aprendemos, algumas mães compartilhamos, e eu aprendo muito de outras mães também. E é no uma troca. Instagram? É no Facebook, também temos WhatsApp, né, vários grupos, porque vai crescendo tanto que temos vários grupos, mas é facebook.com/Glupis. Tá ótimo, obrigada. Inês, você quer deixar alguns links até para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto? Eu acho muito importante a busca por um guia que a gente lançou agora, chamado Guia de Alfabetização 360 Graus. Ele é composto de vários departamentos, né, vários arquivos, onde a gente faz um panorama, mostra um panorama da educação no Brasil, fala em geral sobre o que é o processo, fala sobre a parte de métodos, que isso é uma pergunta que pais costumam fazer muito, né? Vou pela linha construtivista, vou pelo tradicional, por onde que eu vou? Tem uma parte toda que fala das linguagens, de cada uma das linguagens que a gente usa, como é que elas podem ser integradas. Então, acho que pelo Instituto, pelo site do Instituto Ayrton Senna, tem um link que leva ao Guia Digital de Alfabetização 360 Graus. E não é só para educador, não é só para professor. Acho que os pais, ela já leu, a Verônica. E compartilhamos no grupo dos pais, porque é um documento maravilhoso. É fundamental também para os pais aprenderem. Então já tem bastante material importante para os pais se informarem. Tem. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelas orientações, Inês. Olha, este é o Papo de Mãe. Participe você também enviando vídeos para o nosso WhatsApp. Você pode fazer perguntas e comentários. Até a próxima!